Esta é a parte 2 da aula de Introdução à Estatística. Na aula de hoje veremos medidas de tendência central, também chamadas de medidas de posição, que são a média aritmética, mediana e moda. No próximo vídeo, veremos medidas de dispersão, que são o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão. As medidas de posição são medidas que revelam a tendência que os dados têm em torno de determinados valores. Por isso também são chamados de medidas de tendência central. Estudaremos a média aritmética, a mediana e a moda. Começamos com a média aritmética, com o velho exemplo do desempenho de um aluno, onde se pretende obter a média final, a média anual, que corresponde à média aritmética dos 4 bimestres. Aqui o aluno tem nota 7 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 8,5 no terceiro e 9,5 no quarto bimestre. A gente pode observar que as notas vão variando ao longo do ano, né? Algumas notas são baixas, como essa aqui, outras são mais altas. Então pretendemos obter a média anual desse aluno. Tudo que temos que fazer é simplesmente somar as 4 notas e dividi-las por 4. Obtendo então a média de 7,5, 7,5. O significado dessa média é como se o aluno tivesse tirado exatamente a nota 7,5 em todos os bimestres, né? Daria o mesmo efeito. Existe uma variação da média aritmética simples que se chama média aritmética ponderada. Suponhamos que no cálculo da média final das notas, a escola atribua os seguintes pesos para cada bimestre: 1, 2, 3 e 4. Isso seria equivalente a dizer que a nota do primeiro bimestre é contada uma vez, a do segundo 2 vezes, a do terceiro 3 vezes e, por fim, a do quarto bimestre contada 4 vezes. Teríamos então a seguinte média ponderada. Observe aqui que você tem o produto 1 vezes 7, mais 2 vezes 5, mais 3 vezes 8,5, mais 4 vezes 9,5, tudo isso dividido pelo somatório dos pesos que foram definidos, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Isso vai dar 80,5 dividido por 10, que corresponde à média de 8,05. É bom a gente atentar para o seguinte: aqui neste exemplo, foi um dos usos da média aritmética ponderada, né? Os pesos coincidiram com a ordem dos bimestres, dando um sentido de importância, né? Digamos assim, o primeiro bimestre não é tão importante quanto o quarto bimestre. Observe que a nota 8,05, obtida através desse sistema de média aritmética ponderada, é maior do que a média aritmética que vimos no exemplo anterior. Tá? Então, às vezes, nos problemas, uma hora você considera os pesos como de fato pesos, determinando graus de importância entre as notas obtidas, e em outras ocasiões, nós precisaremos tirar a média aritmética ponderada. Esses pesos correspondem exatamente à quantidade de vezes, né, que determinado valor se apresenta. É como se fosse aqui: a nota 7 apareceu uma vez, a nota 5 apareceu 2 vezes, 8,5 apareceu 3 vezes e 9,5 apareceu 4 vezes. Existem essas duas interpretações para a média aritmética ponderada. Tá? A definição formal determina essa fórmula aqui, que nada mais é do que a gente acabou de fazer, né? É mais fácil você entender o exemplo do que ficar preso aqui a esta fórmula. Isso não é uma fórmula para decorar. Isso aqui é apenas uma formalização do exemplo prático que a gente acabou de apresentar. Vamos ver essa questão resolvida aí do livro de vocês. Questão resolvida número 4. Na tabela a seguir constam informações sobre as notas em uma prova de matemática de uma turma. Então está aqui a tabela com a quantidade de alunos e as notas obtidas. Uma observação tá, para vocês corrigirem aqui. Aí no livro está aparecendo como 2 ao quadrado. Não é, tá? É um erro. Então você coloca aí 2, risca isso aí e coloca 2. Muito bem. Sabendo que todos os alunos dessa turma fizeram a prova e que na tabela todas as notas estão relacionadas, pode-se concluir de forma correta que a nota média dessa prova para essa turma foi... Bom, pretende-se aqui obter a nota média não de um aluno, mas sim de toda a turma.
é preciso considerar que a nota 5, por exemplo, ela apareceu 2 vezes. A nota 7 apareceu 17 vezes, ou seja, houveram 17 alunos que tiraram nota 7, e assim por diante. Pretende-se então obter a média da turma. Observe que esse aqui é um dos usos da média aritmética ponderada que a gente comentou anteriormente. Tá? Então a média, né, x barra, a média, que é a média aritmética ponderada nesse caso, vai ser dada por este cálculo aqui, tá? Que vai dar 292 sobre 40, correspondente a 7,3. Então 7,3 representa a nota média dessa turma inteira. Observe que agora, né, a gente considerou os pesos como sendo, na verdade, quantidade de notas e não graus de importância. Embora sim, né, 17 alunos terem tirado nota 7 é importante para estabelecer essa média de 7,3. Uma outra medida de tendência central é a mediana. A mediana, simbolizada por MD, é o dado que ocupa a posição central em um conjunto ordenado de dados. Atenção para essa palavrinha aqui, tá? Ordenado. A mediana é muito utilizada quando estamos tratando de valores discrepantes. Sendo assim, trata-se de uma medida central mais eficiente para esse tipo de situação. Né? Esse tipo de situação o quê? Valores discrepantes. Mas o que é isso, valores discrepantes? São aqueles valores assim, muito acima dos demais ou muito abaixo, que foram entrados através de uma digitação errada, ou qualquer outro motivo que que faça com que aquela pontuação esteja ou muito acima ou muito abaixo dos demais. Então a mediana ela acaba corrigindo isso. Mas isso só é possível quando você coloca os dados ordenados, tá? Tem que fazer um rol, né? Tem que colocar os dados ordenados antes de encontrar a mediana. Sendo x uma variável quantitativa, x1, x2, x3, etc. até xn, o conjunto de valores assumidos por x, dispostos em rol, olha o que eu falei, né? Dispostos em rol significa colocar ordenadamente. Então a mediana é dada por, aí vem essa formulazinha aqui. Tá? Não se assuste, né? Essa fórmula ela é necessária quando você tem assim muitos dados. Mas em geral, quando você tem poucos dados, você consegue encontrar a mediana sem fazer nenhum cálculo, simplesmente por uma inspeção. Somente em olhar você já encontra a mediana. Tá? Agora, quando são muitos dados, aí de fato tem que considerar esses dois casos aqui. Primeiro, se n é ímpar. N significa a quantidade de dados. Tá? Se ele é ímpar, você sempre vai encontrar o valor que está no meio. Né? E você faz isso, quer dizer, isso aqui, olha, MD, né, é igual ao dado que está exatamente no meio. Por exemplo, se você tem 5 dados, então N é igual a 5. 5 mais 1 são 6, 6 dividido por 2 são 3. Então, a mediana é o terceiro termo. Tá? A ideia é essa. É claro que ninguém vai fazer essa conta aqui com uma lista pequena de apenas 5 dados. Mas quando a lista é grande, digamos que ao invés de 5 tivesse, sei lá, 255, né? Então é conveniente sim utilizar isso aqui. Tá? Agora, quando N é par, né, se você tiver uma quantidade par de dados, aí você não vai conseguir encontrar o termo do meio, ou seja, a mediana, porque haverão 2 dados como termos centrais. Então você terá necessariamente que fazer a média aritmética desses 2 dados centrais. Um exemplo ajuda a entender melhor isso. Veja, por exemplo, aqui. Calcule a mediana dos conjuntos de dados dispostos em rol a seguir. Então temos 2 conjuntos de dados, letra A e letra B. No primeiro, temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então n é igual a 7, ou seja, 7 é um número ímpar. Como é que a gente vai proceder aqui? Né? A gente coloca os dados ordenados, eles já estão ordenados, né? O autor aqui já colocou ordenados, e vamos encontrar o termo central. Né? Então, olha, veja, ficou 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito e 7 aqui no meio. Então, é o termo central. O termo central vai ser a mediana. Portanto, a mediana é igual a 7. Né? Se a gente tivesse que aplicar aquela formulazinha, né? Então, como nós temos 7 dados, né? Então n é igual a 7. Aí você teria que fazer n mais 1 sobre 2, que é 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1 sobre 2 vai dar 4. Portanto, a mediana vai ser o 4º termo, conforme foi dado aqui.
Tá? Agora aqui na letra B, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora n é igual a 8. Se você tentar encontrar o termo do meio, você não vai encontrar dois termos. Tá? É o que acontece aqui, olha, 3 para um lado, 3 para o outro, e ficaram dois termos aqui no meio. O que você vai fazer? Esses termos centrais, você vai tirar a média aritmética deles. Tá? Aplicando a forma, seria isso aqui, e você, 16 mais 20 vai dar 36, dividido por 2 vai dar 18, que é a mediana. Vamos ver essa questão resolvida aqui do Enem. Uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dado na tabela. Aí vem essa tabelinha aqui. Vamos ver o que ele pergunta, né? Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana, tá, do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Bom, vamos ver, né? Ele disse aqui que ele vai digitar 8 textos. Tá? Então teve 2 erros no primeiro texto, 0 no segundo e assim por diante. Observe que a quantidade de erros está anotada aqui, mas não está em ordem, não está em ordem crescente. Foi anotado à medida que o candidato foi cometendo os seus erros. Então, para a gente calcular a mediana, que é o que ele está pedindo, né, a primeira coisa que a gente teria que fazer é colocar esses dados em rol, né, formando uma lista ordenada. Tá? Então ficaria assim, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí sim a gente vai encontrar o termo do meio. Só que como são 8 termos, né, não vai existir um único termo do meio. Né? 1, 2, 3 do lado esquerdo, 1, 2, 3 do lado direito. Sobraram aqui esses dois aqui, 2 termos centrais. A gente então tira a média, vai dar 2,5. Portanto, a mediana desse candidato foi 2,5. Por fim, a última medida de posição ou de tendência central é a moda. Essa medida de posição é utilizada para determinar o valor da variável que apresenta maior frequência e geralmente é usada nas variáveis não quantitativas. Tá? Então a gente não está falando aqui de desfile de modas nem nada não. É a moda pelo ponto de vista estatístico. Chama-se moda, símbolo é MO, de um conjunto de valores, o valor que apresenta maior frequência. Só isso, né? Então, como ele disse aqui, variáveis não quantitativas são variáveis qualitativas, aquelas que são expressas através de palavras, como nesta tabela aqui. As cores de carros vendidos em um mês, tá? Segundo uma concessionária. Então, os carros de cor preto foram 15 que foram vendidos, o branco 22 e assim por diante. Observando a tabela, a gente vê que os carros de cor branco, né, foram os mais vendidos. Foram 22 carros que ele vendeu ao longo de um mês. Tá? Então, o branco é que é a moda dessa amostra de dados aqui. Vamos ver alguns exemplos. Na amostra 335195536, temos que o número 3 tem maior frequência e por isso ele é que é a moda. Tá? Ele apareceu 1, 2, apareceu aqui 3 vezes. Os demais não atingiram esta marca, portanto, a moda aqui é o 3. Quando uma amostra tem uma única moda, ela é denominada de amostra unimodal. Agora, aqui, se você observar essa lista aqui, tá, a gente vê que o número 0 e o número 1, eles têm a maior frequência. Ambos têm a maior frequência. É como se tivesse dado empate. Né? Então, por isso, temos duas modas. Tá? A moda 0 e a moda 1. Então, no caso, quando tem duas modas, a gente chama de amostra bimodal. Tá? E, por fim, esse exemplo aqui, onde não há nenhum valor com frequência maior que os demais. Né? Cada um só aparece uma vez mesmo. Logo, essa amostra não tem moda. Quando isso acontece, a gente diz que é uma amostra amodal, que não tem moda. Esse conceito de moda realmente é muito interessante, muito utilizado, né? Principalmente no comércio, né? Quando um lojista ele precisa fazer os seus estoques. Então, digamos que a pessoa tem uma loja e ele verifica, ele vai anotando, né, o tamanho de roupa que ele vai vendendo, digamos uma calça jeans, né, e ele verifica, sei lá, que os manequins 40 e 44 são os mais vendidos. Então, para ele fazer o estoque, ele não vai fazer a média aritmética entre 40 e 44, que vai dar 42,
e comprar e colocar no estoque somente calças de tamanho 42. Não, ele vai ver que tem uma amostra bimodal e ele então vai comprar, né, uma quantidade de calças tamanho 40 e também tamanho 44 em maior quantidade que as demais, para não ter problema na hora que o cliente chegar. Bom, agora chegou a sua vez de praticar. Eu selecionei aqui alguns exercícios e esses vocês vão mandar para mim, tá? Vão mandar pelo AVA. Você pode fazer outros além desses que eu vou sugerir aqui, tá? Mas especialmente esses que eu vou passar, você mande lá pelo AVA para que eu possa assim avaliar. Tá? Então temos aqui, eu selecionei da seção Aplicando Conhecimentos, o exercício número 18, o 22, tá? Tem que ler direitinho os enunciados, compreender o que está sendo pedido, tá bom? E também selecionei esse outro aqui. São 3 exercícios ao todo, né? Esse aqui da seção Consolidando Saberes. Atenção, não se confundam com isso, tá? Para a gente não ter problema. Então, tem um da seção Consolidando, tá? E esses 2 aqui da seção Aplicando Conhecimentos, tá bom? Então, esse aqui é o exercício número 15 da Consolidando Saberes. Bom, muito obrigado por hoje. Na verdade, a gente ainda tem um vídeo, né, para fechar essa aula de hoje, que é sobre medidas de dispersão. Vai ser o assunto do próximo vídeo.